Até onde você iria para obedecer a Deus e deixar a justiça nas mãos dele? Em 1 Samuel, no capítulo 26, que a gente vai ler, Davi tem mais uma chance de acabar com a perseguição de Saul, né? Mas ele escolhe o caminho da obediência e do perdão. Vamos juntos descobrir essas lições assim profundas deste incrível capítulo? Então, bora, abra sua Bíblia e vamos ler o capítulo 26. Vamos lá. Então os homens de Zif voltaram a Saul em Gibeá e disseram: Davi voltou ao deserto, está escondido na colina de Aquilá, em frente do deserto de Gesimon. Diante disso, Saul levou 3.000 dos melhores soldados escolhidos de Israel e saiu em perseguição a Davi. Saul acampou junto à estrada na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon, onde Davi estava se escondendo. Porém, Davi ouviu falar da chegada de Saul e enviou espias para saber se Saul havia de fato chegado. Então, certa noite, Davi foi até o acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. O rei Saul e Abner, filho de Ner, comandante do exército, estavam dormindo. Saul estava deitado no acampamento e o seu exército estava acampado ao seu redor. Davi dirigiu-se ao heteu Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruiá, irmão de Joabe. Quem vai descer comigo até o acampamento de Saul? Eu desço com o Senhor, respondeu Abissai. Assim Davi e Abissai foram ao acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo com sua lança fincada no chão, junto à sua cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Certamente desta vez Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Abissai cochichou para Davi. Agora deixe-me ir atravessá-lo com aquela lança com um só golpe. Eu não preciso dar 2 golpes. Um só basta. Contudo, Davi disse a Abissai: Não mate, pois quem pode permanecer inocente depois de levantar a mão contra o ungido do Senhor? Tão certo como vive Deus, o Senhor mesmo o matará algum dia, ou ele morrerá na batalha, ou chegará a sua hora e ele morrerá. Que o Senhor não permita que eu mate o homem que ele escolheu para ser o rei. Vamos pegar a sua lança e o seu jarro de água e depois vamos sair daqui. Assim Davi tomou a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul, e eles saíram sem que ninguém os visse. Ninguém percebeu nada e ninguém acordou, porque o Senhor fez com que eles caíssem num sono profundo. Em seguida, Davi subiu a colina, do lado oposto do acampamento, até chegarem a uma distância que não oferecia mais perigo. Então Davi gritou para o povo e para Abner, filho de Ner: Acorde, Abner, você não vai responder? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Olhe, Abner, você é um grande herói, não é mesmo? Davi zombou. Onde em todo Israel existe alguém como você? Porque você não protegeu o seu senhor, o rei, quando alguém chegou aí para matá-lo? Isso não é nada bom. Juro pelo Senhor que todos vocês deveriam morrer por sua falta de cuidado com o rei, o ungido do Senhor. Agora olhem, onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam à cabeceira dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? E Davi respondeu: Sim, ó rei, meu senhor, sou eu. E acrescentou: Porque o meu senhor está perseguindo este seu servo. O que eu fiz? Qual é o meu crime? Peço agora, ó rei, meu senhor, que ouça as palavras de seu servo. Se é o Senhor que incita o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta de cereais. Mas se isto é simplesmente o plano de homens, então que eles sejam amaldiçoados diante do Senhor. De maneira que não posso estar com o povo do Senhor, como se eu estivesse de adorar outros deuses. Devo eu morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Qual a razão pela qual o rei de Israel sai atrás de uma pulga e me persegue como quem persegue um perdiz nas montanhas? Então Saul confessou: pequei. Volte para casa, meu filho Davi, e não mais procurarei fazer mal a você, pois hoje você me salvou a vida. Tenho agido como um tolo e tenho cometido um grave erro. Aqui está a lança do rei, respondeu Davi, desde que um dos seus servos venha buscá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade.
Eu me recusei a levantar a mão contra o ungido do Senhor, mesmo quando o Senhor o entregou nas minhas mãos. Agora que o Senhor salve a minha vida, assim como hoje salvei a sua. Que ele me livre de todas as minhas dificuldades. Então Saul disse a Davi: O Senhor abençoe você, meu filho Davi. Você praticará atos heróicos e será um grande conquistador. Então Davi foi-se embora e Saul voltou para sua casa. Uau, que coisa incrível, né, gente? Davi poupa Saul novamente. Gente, Saul partiu com 3.000 homens para pegar Davi, mas Davi demonstrou autocontrole. Ai, que palavra difícil essa. E respeito por Deus. Aí ele decide poupar a vida de Saul, mesmo tendo a oportunidade de matá-lo. Ele pega a lança e o jarro de água de Saul como prova. Uau! Aí de longe, né, Davi revela que poupou Saul e critica Abner por não proteger o rei. Saul reconhece a sua injustiça, elogia Davi e volta para casa. Enquanto Davi segue o seu caminho sem confiar em Saul, porque realmente não dá para confiar num homem desses, não é verdade? E aí, que lições a gente pode extrair deste capítulo para a gente poder aplicar na nossa vida? A gente viu que Davi teve uma outra oportunidade de encerrar aquela perseguição de loucura de Saul, mas ele escolheu confiar em Deus para lidar com aquela situação. Então, o que a gente está aprendendo aqui? A não buscar vingança com as nossas próprias mãos, mas entregar a justiça a Deus no tempo perfeito que é dele, porque a justiça pertence ao Senhor e não a nós. Não é verdade? Abissai, ele encorajou Davi a matar Saul. É o que qualquer um faria. Mas Davi permaneceu firme em sua obediência a Deus e em seus valores. E aí isso nos inspira a ter integridade, que é muito mais importante do que a gente ceder à pressão dos outros. E como a gente sofre pressão, não é verdade? Davi respeitou a posição de Saul como ungido do Senhor, mesmo sabendo que o comportamento dele estava completamente errado e não agradava ao Senhor. Mas isso nos lembra de respeitar aqueles que têm autoridade, enquanto a gente confia que Deus vai julgá-los e corrigi-los, e não que seja feito por nós, não é verdade? Davi já havia poupado Saul uma vez, lá no capítulo, não me lembro o número, mas na caverna de Adulão. Mas Deus permitiu que ele passasse por mais uma prova. Sabe por quê? Porque nós somos constantemente chamados a reafirmar o nosso caráter e a nossa fidelidade ao Senhor. Por isso ele teve essa segunda chance. E aí, você está preparado para isso? A atitude de Davi fez Saul admitir a sua própria injustiça e a reconhecer a bondade e a grandeza de Davi. Com isso a gente aprende que o comportamento correto até influencia quem nos faz mal, até que seja por alguns momentos, tá? Mas vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena. E aí, chegou a hora da gente refletir assim um pouco, né? Sobre a nossa vida. Para a gente subir mais um degrau no nosso desenvolvimento espiritual e pessoal. Bora? Será que as situações que você está tentando fazer justiça com as suas próprias mãos, você percebeu isso agora? Quais são essas situações? Como é que você pode demonstrar autocontrole e integridade diante de todas as pressões que a gente está sofrendo no dia a dia? É difícil, né? Mas não é impossível. Se fosse impossível, Deus não ia mostrar isso pra gente, pode ter certeza.
Existe alguém em posição de autoridade que você está enfrentando dificuldades? Pensa nisso. Como é que você pode respeitar essa pessoa enquanto você confia que Deus fará o julgamento necessário? Gente, lendo esses capítulos todos de 1 Samuel, né? Eu encontrei há 2 dias com um casal na Rua das Pedras e eles vieram falar comigo assim com uma alegria, com se nada tivesse acontecido, e eu precisei abraçá-los, respeitá-los, mesmo sabendo de todas as coisas que eles fizeram, que eles falaram de mim. Porque eu me lembrei das lições de Davi. Olha como isso é importante, como muda a nossa visão e comportamento. Bom, é isso aí. E para finalizar, será que a gente tem reconhecido os ungidos de Deus na nossa vida? Pensa nisso. Vamos terminar com uma oração de agradecimento, assim, ao nosso Deus do impossível? Ai, Pai, obrigado. Muito obrigada mesmo. Como é bom ter muito mais para te agradecer do que para te pedir. Como é bom confiar que o Senhor trará justiça. Gratidão, Senhor, por nos ensinar neste capítulo sobre a demonstração de caráter em tempos de provação e de buscar também a tua sabedoria para lidar com aqueles que nos prejudicam. Eu tenho aprendido bastante sobre isso. Que exemplo incrível de fé no tempo e nos planos do Senhor que Davi nos mostrou aqui. Além da importância de agir em obediência ao Senhor, acima da conveniência, né? E da pressão que ele sofreu. Ai, Pai, nós te amamos. Obrigada, Eterno de Israel, por cuidar de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Vou ficando por aqui. Você que tem assistido, você tem deixado o seu like? Ou você esquece e passa para outro vídeo? Deixa o seu like, porque isso ajuda com que o YouTube leve para outras pessoas e a gente consiga levar a palavra do Senhor, tá bom? Beijo no seu coração. Amanhã tem mais. Compartilhe com pelo menos uma pessoa que você ama. Fui. Tchau.